Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos falar um assunto bastante interessante e diferente. Vamos falar um pouco sobre o nióbio, esse metal tão raro que é encontrado em abundância aqui no Brasil. Roda a vinheta. Ultimamente a gente tem visto aí nas redes sociais muitas pessoas falando sobre o nióbio. Para quem não sabe, ele é um metal bastante raro e ele é encontrado em abundância aqui em nosso país. E ele já vem sendo muitas vezes divulgado por políticos há cerca de 20 anos atrás e ninguém deu bola até hoje. Este metal é considerado de total importância para a indústria de alta tecnologia, que fabrica satélites e outros equipamentos chamados nanotecnologia. Aquelas coisas bem pequenininhas que são minúsculas e cuja demanda tem aumentado gradativamente. E nos últimos anos ele tem sido um grande objeto de controvérsia e uma série de suspeitas em informações desencontradas que acabam se multiplicando na internet. E isso acaba gerando bastante conteúdo para a teoria de conspiração sobre a sua verdadeira dimensão de sua importância para a economia mundial e do seu verdadeiro potencial para elevar o nosso produto interno bruto, o PIB. O nióbio nada mais é utilizado na produção de aços especiais e um dos metais mais resistentes contra a corrosão. E ele suporta temperaturas extremas. E quando ele é adicionado à proporção de gramas na liga de aço, ele confere mais tenacidade e leveza à liga e garante mais a sua resistência. Sendo que este elemento ele é aplicado na fabricação de veículos, turbinas de avião, gasodutos, satélites, até mesmo tomógrafos de ressonância magnética. E uma das coisas mais interessantes também na indústria aeroespacial. Sem falar na parte bélica e nuclear. Bom, esse elemento está representado na tabela periódica como Nb. Bom, agora você se pergunta aonde que este metal tão precioso ele é encontrado? Bom, o Brasil ele detém uma das maiores reservas do mundo, sendo que 98% deste metal está aqui, seguido pelo Canadá com 1,11% e a Austrália com 0,46%. E as principais jazidas do Brasil estão nos estados de Amazonas, Goiás e Minas Gerais. E alguns lugares de São Paulo também, como o Vale da Ribeira. Se a gente for analisar o Plano Nacional de Mineração, o Brasil exporta atualmente cerca de 55 elementos diferentes para todo o mundo. E ele responde por cerca de 4% da produção global. E nós somos apenas líder na produção de nióbio. Sem falar em outros elementos como o manganês e o ferro, que também somos bastante campeões na exportação. Bom, aí neste caso que existe uma grande teoria da conspiração referente à produção de nióbio. Pois nós temos a grande vantagem competitiva por termos somente este metal em grande maioria. E existem pessoas que acreditam que isso gera uma grande cobiça por outros países e por grandes potências econômicas, principalmente americanas. E isso acaba gerando algumas teorias de que o Brasil vende o seu nióbio a preço de banana nos mercados internacionais. E muitas delas que as nossas reservas nacionais estão se acabando e que o nosso país está perdendo bilhões, principalmente por não controlar o preço desse produto. Se a gente for analisar outros países que detêm um monopólio de determinados produtos, eles fazem o preço que eles querem. Nós que temos esse tipo de elemento único no mundo, com certeza nós poderíamos dominar o mercado e criar o próprio preço. Mas existem outras teorias aí, principalmente econômicas, de que isso não seria viável. Pois se nós temos um produto, para quem que a gente vai vender? Se a gente vai fazer um preço exorbitante. Por isso que existe a lei da oferta e da procura. Bom, essa questão do nióbio não é algo novo, pois um dos seus maiores defensores é o deputado Enéas, que já foi candidato a presidente em anos anteriores e que infelizmente acabou falecendo no ano 2007. E esse deputado, Enéas, ele sempre avisou de que o nióbio poderia ser de grande valia no futuro para o Brasil e principalmente para o seu grande desenvolvimento. Nós temos de nióbio um elemento químico fundamental para a indústria aeronáutica, sem o qual o avião supersônico não levanta voo. Temos 97 a 98% do mundo aqui. A região de Araxá, em Minas Gerais, um pouquinho na Amazônia.
Quer dizer, como se explica que nós não tenhamos o monopólio da venda de nióbio no mundo se só nós temos? De onde o senhor tirou esse percentual? O senhor o encontra em diversos sites, eu não trouxe, mas não é difícil. É reconhecido internacionalmente isso aí? Sem dúvida, sem dúvida. Se o senhor procurar até na internet, o senhor o encontra. Nióbio, óbvio, eu tenho a satisfação de dizer para a população que eu fui o primeiro candidato à presidência da República que falou nisso, não se tocava nisso, era tabu. Eu fui o primeiro, nióbio, né? N-I-O-B-I-O, nióbio. Pois bem, eu fui, mas não se toca nisso, isso é tabu. Agora, só o nióbio permitir-nos-ia ter uma moeda própria, lastreada nele. Entendeu? Nós podemos ter nossa, não atrelada ao dólar, só ele, só o... A questão mineral no país é uma questão, do meu ponto de vista, que tinha que ser abordada de saída. Não podia haver nenhuma concessão, porque riqueza mineral é de uma safra só, é de uma vez só. Nós não temos outra safra de nióbio, nem de quartzo, nem de manganês. Nosso manganês já está nos Estados Unidos, na Pensilvânia, formando, compondo as chamadas reservas estratégicas, está lá. E quando o nosso manganês, ainda temos manganês, temos urucum, Mato Grosso, mas quando acabar todo, aí nós vamos comprar pelo preço que eles quiserem. Pois para quem não sabe, esse elemento ele foi relacionado até mesmo no mensalão. Bom, no ano de 2010, um documento do Estado americano vazado pelo site do Wikileaks, ele incluía algumas minas brasileiras de nióbio na lista de locais cujos recursos e infraestrutura são considerados bastante estratégicos e imprescindíveis para os Estados Unidos. Entre os documentos divulgados pelo Wikileaks está uma lista secreta de locais estratégicos para a segurança e a economia dos Estados Unidos. E um destes locais fica aqui no município de Catalão. É uma mina de nióbio, uma das únicas existentes no mundo. O nióbio é um mineral muito resistente, usado até em indústrias nucleares. A riqueza do solo aqui da cidade é bem conhecida já há alguns anos. A mineração é uma das principais atividades econômicas de Catalão desde a década de 70. Na cidade é feita a extração de fosfato, vermiculita e nióbio, mineral raro e que vem chamando a atenção até das autoridades norte-americanas. No mundo só existem 3 minas e uma delas é esta aqui, responsável por 15% da produção nacional do minério. A outra mina brasileira fica em Araxá, Minas Gerais, e a terceira no Canadá. Este engenheiro químico trabalhou durante 28 anos na extração do nióbio e explica por que o minério é considerado especial. O nióbio é um elemento, um minério raro na natureza, por ele ser um material de alta resistência, né, e suportar as variações bruscas de temperatura, tanto para uma temperatura mais elevada quanto uma temperatura. É possível fazer uma liga super resistente, usada até nas indústrias nucleares. O nióbio ainda tem muitas outras aplicações. Ele é utilizado na parte civil, né, nas estruturas, entra na parte do aço, na parte automobilística, naval e espacial. Além de ser utilizado também em parte na parte óptica. E é justamente por causa da importância e raridade do nióbio que os Estados Unidos incluíram a mina de Catalão numa lista de locais estratégicos para o país, segundo documentos secretos divulgados pelo site Wikileaks. Para os americanos, o minério é fundamental para a segurança e economia do país. Mas o nióbio ele acabou ganhando uma grande fama em razão de uma venda bilionária de uma fatia de uma companhia brasileira de metalurgia e mineração, com a sigla CBMM, que é a maior produtora mundial de nióbio. E para quem não sabe, um grupo de empresas chinesas, coreanas e japonesas acabaram fechando uma compra de 30% do valor da companhia, justamente para poder ter o direito de extrair o nióbio aqui no Brasil. Bom, independentemente do debate sobre essa questão, muitas vezes de caráter ideológico, isso acaba gerando muitos mitos que acabam cercando este mineral. Bom, o fato é que esse quase monopólio brasileiro do nióbio, ele ainda não resultou numa política específica para o desenvolvimento do Brasil com relação a esse elemento. E jamais foi criada uma espécie de desenvolvimento de uma cadeia industrial que visa agregar mais valor a este produto. Afinal, esse insumo somente nós oferecemos e nós não temos a tecnologia necessária para transformar ele em algo de grande valor.
Então nós temos o insumo, mas não temos a capacidade de fazer o produto final. Já que quando se fala em minério, se fala de um bem do país, da União. Eu converso agora, então, com o superintendente de Geologia e Mineração da Secretaria da Indústria e Comércio de Goiás, Luiz Fernando Magalhães, para saber se já existe, depois dessa superexposição, digamos assim, alguma mudança de pensamento e até mesmo de estratégia para daqui para frente em relação à produção de nióbio aqui no estado de Goiás, no caso, no Sudeste, ali em Catalão. Bom dia, superintendente. Bom dia. Essa questão do nióbio é extremamente interessante e remete à questão da natureza e estratégia dos minerais em qualquer parte do mundo. Pois é nesse sentido aí que o Estado tem que se preocupar. Nós, da mineração, a gente já sabia há muito tempo o quanto é estratégico alguns minerais e principalmente o nióbio. Cabe, então, nós, nessa forma, colocarmos para a população, para os governos estaduais e federais, o que nós devemos fazer, tendo em vista essa questão da função estratégica tão ressaltadas agora. Isso já vinha sendo pensado já há algum tempo, já que o nióbio é explorado aqui no estado de Goiás, o senhor estava me falando, desde a década de 70. Já existia já um pensamento, já se esperava, digamos assim, uma superexposição do assunto em algum momento da história? Com certeza. O nióbio é um mineral extremamente estratégico para qualquer país moderno. Como o Estado se preparou junto também às indústrias que exploram esse minério aqui no estado de Goiás? Quer dizer, existe sim uma estratégia já montada também para poder, de repente, atender ao aumento de demanda? Isso aí, essa questão da gestão mineral, ou do minério, como você está colocando, nós da mineração já sabíamos, já tínhamos conhecimento do caráter estratégico dele. E, naturalmente, nós acompanhamos, por exemplo, o nível de produção, o nível de atendimento, o nível de agregação de valor. Por exemplo, você vê que você tem na linha de produção o concentrado de minério e depois você já tem alguns produtos mais elaborados, como, por exemplo, o óxido de nióbio e a liga ferro-nióbio, que naturalmente já agrega mais valor. Então, a riqueza gerada no estado de Goiás é maior, a renda é maior e a oportunidade de trabalho é maior. Então, nesse sentido, são estratégias que a política mineral indica. Agora, é extremamente importante, tanto a sociedade como os governos municipal, estadual e federal, ter consciência dessa importância do recurso mineral, que só dá uma safra e estão em determinados locais do globo terrestre. Eu vou colocar aqui alguns itens, alguns tópicos bem interessantes sobre mitos e verdades sobre a questão desse nióbio. Bom, o nióbio, ele é um metal tão precioso quanto o ouro? Na verdade, isso é falso. Pois o nióbio, ele trata de ser um metal nobre, que é encontrado em poucos países, mas o preço está muito distante do valor do ouro. Outra pergunta, o nióbio só é encontrado no Brasil? Não. O Brasil é o maior produtor mundial, respondendo por cerca de mais de 90% da produção e extração. E é seguido por Canadá e Austrália, que tem poucas reservas do mundo. Outra pergunta interessante, o nióbio, ele é considerado algo estratégico como o petróleo? Bom, isso depende, pois a sua utilização garante uma alta performance em setores relacionados à siderurgia, principalmente na produção de aços de alta resistência, sendo que hoje ele já pode ser considerado uma matéria-prima específica para a produção aeroespacial. Outra pergunta é, o nióbio ele é insubstituível? Bom, o metal ele possui uma série de vantagens competitivas na produção de aços mais leves e especiais. E quando ele é colocado em uma gramagem específica no aço, ele propõe uma certa resistência à liga. Porém, ele possui outros produtos que são substituíveis e mais baratos, como o vanádio, o tântalo e o titânio, que são outras ligas de metal. Agora, uma pergunta que é extremamente verdade. O nióbio, ele é bastante cobiçado pelo mundo inteiro? Sim. Sendo que esse monopólio brasileiro gera uma grande cobiça em países industrializados, como os Estados Unidos. Pois hoje em dia ninguém gosta de depender de um único fornecedor.
simplesmente quando ele dita as regras do mercado. E já existem outros países querendo fazer uma espécie de parceria na compra dessas empresas que extraem esse mineral aqui no Brasil, como é o caso dos chineses que compraram 30% de uma companhia brasileira e que estão extraindo o nióbio da gente. Outra pergunta, o nióbio ele é vendido a preço de banana? Bom, isso na verdade não foi comprovado, pois o preço médio da exportação do ferro nióbio ele vem crescendo e nas últimas pesquisas ele saltou de 13 dólares o quilo em 2001 para 32 dólares o quilo no ano de 2008. Então ele vem passando por uma valorização. E infelizmente esse tipo de mineral não é negociado na bolsa. Então assim, eles não elevam muito o preço do nióbio para que as empresas não usem os outros metais concorrentes que são mais baratos. Então eles têm que ter um patamar assim de preço que eles possam competir com outros metais com a mesma qualidade. Outra pergunta interessante é, as reservas brasileiras, elas estão sendo debilitadas e o nióbio está sendo extraído do país? Não, para quem não sabe, somente a empresa CBMM tem o direito de extração deste mineral aqui no Brasil e que explora todas as jazidas encontradas no nosso país. E nós temos uma grande reserva desse mineral com um poder de exploração de cerca de 200 anos. E segundo o governo, não existem datas específicas para a exploração de outras áreas que são ricas em nióbio também. Então nós temos bastante mineral a ser explorado aí por um longo tempo. Outro fato interessante é que as jazidas de nióbio no Brasil, elas seriam suficientes para lastrear toda a economia brasileira? Bom, isso é uma farsa, porque nós não dependemos somente de um mineral, sendo que o Brasil ele tem outras formas de gerar riqueza para o nosso PIB, principalmente o agronegócio, né? Mesmo nós temos cerca de 98% desse mineral aqui, a gente pode realmente garantir toda a oferta do produto do nosso país para fora. Mas mesmo com o aumento do uso da intensidade desse nióbio na tecnologia, a relevância de valorização desse mineral não se compara em nada com a do ouro. E a última pergunta, o Brasil ele não aproveita a sua posição estratégica de ter esse mineral em grande quantidade? Bom, infelizmente o governo não tem qualquer tipo de abordagem para a utilização do nióbio, principalmente sobre a questão do marco regulatório de mineração. E a oferta do nióbio está praticamente na mão de duas empresas privadas, que elas operam aqui no país. Pois sem a articulação de uma política de desenvolvimento, o país jamais encontrará um mercado consumidor em ampla expansão. Bom, por outro lado, as exportações do ferro nióbio, ele sempre contribui para um superávit. O metal ele é hoje o terceiro item mais importante na pauta de mineração do nosso país. Bom, nos últimos dias aí nós vemos grandes comentários, principalmente do deputado federal Jair Messias Bolsonaro, que tem as ideias basicamente iguais do deputado Enéas, que defende a política de valorização do nióbio, a proteção deste elemento aqui em nosso país. E que nós podemos utilizar de forma positiva para gerar o máximo de riqueza possível para o Brasil. Tanto no aspecto também com o petróleo, que nós também possuímos grandes reservas, como no aspecto deste mineral. Então o Brasil é um país bastante rico, porém mal administrado. E com certeza, quem saber usar esses recursos que nós temos aqui, o Brasil com certeza vai ser muito rico no futuro e vai gerar grande desenvolvimento e riqueza para o nosso país. Eu só espero que no ano de 2018 as coisas melhorem e não fique essa porcaria e palhaçada que esses políticos fazem com a nossa cara, não é mesmo? Muitas vezes a gente tenta fazer sempre o melhor no nosso canal. Até pensei em muitas vezes mudar o tema desses vídeos para fazer um canal de política. Mas eu acredito que o nosso canal aqui vem sempre mudando para assuntos de alta relevância na parte de mistérios, que eu acho bem mais interessante e foge desse assunto político que poucas pessoas gostam de ver. Bom, gente, um vídeo bem interessante. Essa pauta sobre a questão do nióbio eu já queria fazer há bastante tempo, só faltou tempo. E eu espero que vocês gostem. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar a divulgação do nosso canal e principalmente se inscreva para receber as nossas atualizações, beleza? Até a próxima, galera. Obrigado, valeu!